Bem-vindo! E realizar a vontade de Deus não é fácil, exige um esforço de cada um de nós. Porque tantas pessoas trabalham para o Senhor, realizam a vontade de Deus e tantas outras não. O que acontece com algumas e o que acontece com outras? Irmãos, todos nós somos chamados por Deus. Deus ele não faz acepção de pessoas. Esta eu quero para trabalhar, aquela eu não quero, deixa que se perca. Não, o Senhor nos chama a todos. Vinde a mim, vem e segue-me. Este dizer do Senhor, este falar do Senhor para nós nos voltarmos para Ele e seguir a Ele, é para todos nós. Há uma diferença entre aquele que faz a vontade de Deus e aquele que não faz a vontade de Deus. Mas esta pessoa aqui tem mais dons do que eu. Irmão, os dons de Deus nós podemos pedir para Ele. Os talentos dados a cada um de nós, uns têm mais, outros têm menos, mas o que é que Ele está fazendo para que este dom seja aperfeiçoado nele? Um exemplo, aquele que toca, aquele que canta, e aquele que não consegue cantar, por que ele canta melhor que o outro? Nós podemos ver que a dedicação, ele também vai lapidar, vai melhorar o dom em nós. Não que o dom seja falho, o dom é derramado, mas a nossa parte nós temos que fazer. Da mesma forma é nós falarmos no meio de um público, uma quantidade de pessoas meio grande, milhares de pessoas, não é fácil de falar, mas quanto mais você dedica a aprender, a ler livros que falam sobre isso, melhor você vai ficar. E é claro que estes dons nós seremos cobrados por Deus no final da nossa vida, porque os dons de Deus são dados para nós para o bem comum, para as pessoas. Então use o seu dom para Deus, realize a vontade de Deus. E esta passagem hoje vai nos falar sobre isso, que está em Mateus capítulo 21, no versículo 28 a 32, que nos diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vos não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui o Senhor nos mostra a vontade do Pai de os filhos realizarem alguma coisa que o Pai pede. E um responde que vai fazer, e outro diz que não vai e faz. Qual dos 2 fez a vontade de Deus? Aquele que fez, aquilo que realizou a obra que o Pai pediu, mesmo respondendo que não fazeria, ele fez. E outro disse que fazeria e não fez. O Senhor está nos ensinando aqui que o povo de Deus, os judeus, eles são o povo chamado por Deus a obedecer a Deus. E eles não reconhecem ali em João Batista a vontade de Deus de purificar os pecados, de buscar João Batista, de tentar entender o que João Batista está fazendo. E João Batista ele é um enviado de Deus para preparar o caminho do Senhor. Os publicanos e as prostitutas, podemos dizer, os pecadores, que são o filho que realiza a vontade de Deus. Mesmo falando não, eles estão no pecado, agora eles acolhem a palavra de Deus que está sendo realizada em João Batista, de purificar os seus pecados. A palavra de Deus diz que eles
confessavam seus pecados e eram batizados para a purificação e penitência de cada um deles. Mas aquele povo que era chamado por Deus, que deveria de reconhecer João Batista como aquele que está preparando o caminho do Senhor, eles não reconhecem. O que acontece é a inveja. Eles têm inveja do João Batista, eles têm inveja de Jesus. Então essa inveja deles faz com que eles não obedeçam a Deus. Eles dizem sim ao Pai, mas não realizam a obra. A diferença está naqueles que, publicanos, pecadores, prostitutas, que dizem não a Deus, mas acreditam na sua palavra e realizam a obra de Deus. E agora, para os nossos dias, o que nós estamos fazendo? Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós lemos a palavra de Deus e realizamos esta obra de Deus que pede para nós amarmos nossos irmãos, levar a palavra de Deus até os confins do mundo, porque todo batizado é um evangelizador? Então você tem obrigação de ler a palavra de Deus, de entender essa palavra e de levar essa palavra aos irmãos. Todos nós temos essa obrigação de levar esta palavra de Deus. Todos nós somos obrigados a Deus de amar os nossos irmãos e também, meu irmão, vigiar e orar. Você vigia a sua vida para não pecar? Você ora todos os dias? São palavra de Deus. Nós precisamos sim ler a palavra de Deus e não fazer como estes homens, esses fariseus, esses escribas, doutores da lei, que liam a palavra de Deus e não realizavam a sua obra, não entenderam que naquele tempo é o tempo de Deus, é o tempo que Deus está vindo, o Messias, para nos santificar, restaurar a nossa vida, nos purificar. Não entenderam. Nós temos que ler esta palavra e colocá-la em prática, como a filho, mesmo que falando não para o Senhor, realizar a obra. É melhor realizar a obra, falar não, mas realizar a obra. Opa, Deus me pede, eu vou fazer, do que nós falarmos sim para Deus, quando lemos a Bíblia, mas a hora de praticar a obra, nós não fazemos aquilo que Deus quer que faça. Que seja assim, para nós, esta mensagem: sejamos homens obedientes à palavra de Deus, que nós nos aproximemos de Deus e cada vez mais próximo, mais o Senhor derrama o seu Espírito Santo sobre nós para vencermos as tentações e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e que precisamos sim fazer como estes publicanos e as prostitutas, de obedecer a palavra de Deus, renunciar à vida passada e agora em frente. Vamos em frente, não vamos olhar para trás, aquilo já passou. Vamos realizar a obra do Senhor, o projeto de Deus na nossa vida, porque um dia nós vamos viver com o Senhor no céu, festejando a alegria de estar com esse Deus maravilhoso, que é um Deus todo-poderoso e bondoso, que sempre nos amou, ao ponto de dar a sua vida para nos salvar. Deus te abençoe.